Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. No programa de hoje, dois temas muito importantes que eu tenho certeza que vão te dar informações muito importantes também. A gente vai falar sobre o sono e a qualidade de vida. O que a gente precisa fazer para dormir melhor e, consequentemente, viver melhor também. No segundo bloco, a gente fala sobre a endometriose, que tira a qualidade de vida de cerca de 8 milhões de brasileiras. O diagnóstico é muito difícil. O que é preciso fazer para descobrir o quanto antes esse problema e, mais importante ainda, evitar? Vamos falar sobre tudo isso? Está começando! Muito bem, vamos falar do sono. Nesse mês de março, que terminou agora há pouco, a gente teve o Dia Mundial do Sono. Certamente você deve ter visto nas redes sociais muitas campanhas falando sobre a importância da qualidade do sono, muitas peças publicitárias dizendo sobre tudo isso. Quem não dorme não pensa, quem não dorme não vive direito, quem não dorme não, praticamente quase que não acorda para a vida. E a gente vai ter aqui dicas importantes sobre a higiene e a qualidade do sono. Quem participa conosco é a otorrinolaringologista, doutora Daniela de Souza, que é coordenadora da medicina do sono do Hospital Mater Dei. Alegria de receber aqui, doutora. Obrigada, tudo bem? eu que agradeço. Obrigada. Então, quando a gente fala de sono, a gente fala de coisas ligadas a praticamente tudo que a gente faz quando está acordado, né? Exatamente. Então é muito importante a gente estar falando de sono, porque é nesse momento que a gente tem a reparação de muitas funções do nosso organismo, né? É nesse momento que a gente consegue estar recarregando as energias, restabelecendo a parte imunológica, a parte hormonal, né? Então, sedimentando concentração, né? O que foi aprendido. O corpo não dorme, né? Não dorme, exatamente. Ele está ali trabalhando. Outro dia alguém disse aqui que a gente tem à nossa disposição, a gente tem um spa de assim, 5.000 estrelas trabalhando de forma laboriosa, atenciosa, para a reconstituição do nosso organismo. E a gente muitas vezes fica ali, rodando o dedo em cima para baixo de uma tela, enrolando para dormir, Exato. sem entender a importância disso. Exato. Então é muito importante entender que ter o sono adequado e reparador. Então a gente precisa de fazer algumas coisas para que a gente otimize esse momento do sono e que ele seja realmente reparador, né? Então, não ir para o quarto sem sono, então preferir estar com sono, vai para o quarto, não levar o celular, ideal não ter TV, não ficar assistindo televisão, você na cama. Então, uma preparação ali do lugar de Exato. sono como algo muito, muito, eu vou usar a palavra sagrado, mas não estou exagerando nisso, né? Não. É importante. Ter uma rotina do sono, que a gente fala, né? Ter um ambiente agradável para dormir, então uma luz mais baixa, mais adequada. Claro que se você precisa de levantar à noite, você levanta mais vezes à noite. Ter uma luz mais amarelinha, menos, né? Evitar a luz branca, a luz azul, aquela coisa que te desperte, isso é importante. Sim. A gente, sempre que fala aqui sobre sono, a gente discute a questão das 8 horas, tão propaladas, né? Existe mesmo a necessidade das 8 horas para todo mundo? Em média, 8 horas de sono é dito como um período de sono reparador. Mas, na verdade, a gente tem que ver o que para o paciente é. Existem os dormidores curtos e dormidores longos. Então, aquele paciente que vai precisar de menos horas e se sente super bem, está bem disposto, ali para ele foi o suficiente. E tem paciente que vai precisar de mais tempo. E também isso varia com a idade, né? Mais novos. Quando a gente vai avançando na idade, nas primaveras, a gente vai precisando menos, dorme menos. Mas em média 8. Mas assim, não é para todo mundo isso depende muito. Tá, agora, com relação aos distúrbios do sono, como é que eles aparecem, o que é que causa? É multifatorial, né? É uma questão multifatorial, né? Exatamente, sim. Não tem uma causa só, então são vários fatores. Por isso que é importante a gente sempre conversar com o paciente, entender aquela queixa relacionada ao sono, entender se ele tem uma obstrução nasal, então a parte anatômica é muito importante avaliar, né? Ninguém que respira mal
vai dormir bem. Então, primeiro a gente faz uma avaliação do nariz, da faringe, o caminho em que o ar passa, se há alguma chance de bloqueio nessa área quando ele dorme. Flacidez da musculatura faríngea, isso é importante, inclusive com o avançar da idade, a gente tem uma tendência a ter mais flacidez, por isso que há um aumento de prevalência de apneia, né, em relação a isso. Obesidade pode estar relacionada, aliás, é muito relacionada. Alimentação. Até assim, a atenção à alimentação, por exemplo, tem muita gente que gosta de tomar leite antes de dormir. O leite tem ali alguma composição que, para muitas pessoas, está ligado ali ao refluxo também, né? Sim, refluxo é um componente para atrapalhar o sono, né? Sim, sim. A gente pede para evitar comidas muito pesadas 2 horas antes de deitar, isso é importante. Comida mais leve, evitar bebidas alcoólicas, né? Ou alimentos que te despertem, que tenham cafeína. Então, evitar estimuladores 2 horas antes de dormir. Mas a gente estava falando recentemente aqui sobre o outono viral, doutora, essa época do ano onde a família das ites acaba atacando, né, quase que invariavelmente a família inteira. É por causa disso também um ponto de atenção nessa época do ano, o fato de dormir mal por causa de problemas no trato respiratório? Sim. Então, a obstrução nasal pode levar a uma má qualidade do sono, uma vez que o paciente ele fragmenta mais o sono. Então, ele não chega naquele estágio do sono reparador com o ciclo correto, com a frequência correta de um sono adequado. Por isso que quem dorme com gripe acaba sempre acordando com muito cansaço. Mais indisposto, isso Faz pode acontecer. Faz todo sentido. Sim. Não é a única causa do distúrbio respiratório, mas é uma das. Igual você disse, assim, a gente tem que ter uma atenção, porque o distúrbio do sono ele é multifatorial. Então, sendo multifatorial, eu tenho que ter um olhar aberto e não ficar focando só numa determinada queixa do paciente. Às vezes ele tem várias possibilidades de fatores causadores da apneia, né, ou do distúrbio do sono, e que a gente precisa tratar de forma ampliada. Então, é muito importante a gente ter num grupo multidisciplinar, estar num grupo multidisciplinar para esse tratamento mais adequado. E esse grupo, olha que curioso, esse grupo multidisciplinar, ele envolve realmente profissionais que, a princípio, você pensa o que tem a ver com sono, por exemplo, tem dentista do sono. Exatamente. Se o paciente ele tem bruxismo ou tem uma retrognatia e precisa de, às vezes, avançar um pouco a mandíbula, existe um aparelho para isso que a dentista, especialista em sono, especialista nessa área, ela vai fazer esse aparelho intraoral. O paciente tem uma qualidade do sono melhor. Hoje existem aparelhos que são grandes aliados, né, contra principalmente a apneia do sono, o CPAP, o famoso CPAP, Sim, né? ele é muito, muito utilizado, ele é um aparelho excelente. Quando o paciente tem uma apneia do sono, sem uma causa de obstrução, ou aumento de amígdala, ou um desvio de septo. Então, o paciente que tem flacidez dessa musculatura faríngea e laríngea, o aparelho CPAP ele é o ideal mesmo. O aparelho CPAP é uma sigla, é inglês, é americana? É um aparelho de fluxo de ar, uma pressão positiva. É aquela máscara, né, que é colocada, a princípio as pessoas podem pensar, mas como é que alguém dorme com isso? E a resposta é, dorme sim e dorme muito melhor do que dormia antes, né? Exatamente. E principalmente os companheiros, as companheiras agradecem demais o São CPAP, né? Porque quando o paciente usa e percebe a qualidade do sono, como acorda bem disposto, ele fala assim, né, ele se adapta muito bem ao aparelho. E é um aparelho silencioso, ele é ligado na tomada, mas também tem bateria, né? Porque ele é portátil, mas demanda um espaço ali, né, doutora? Exato. Muito interessante isso. Agora, fora o CPAP, existem também vários medicamentos, e sobre isso existe uma discussão muito acalorada, né, doutora? Sim. Precisa entender bem a queixa, fazer o diagnóstico correto, e aí sim, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico correto dos fatores, iniciar o tratamento. O tratamento medicamentoso faz parte de alguns pacientes, e é importantíssimo ter avaliação médica. Então, porque medicação X funcionou para o meu vizinho, nem sempre tenho muito cuidado com isso. Quando a gente fala do Zolpidem, a gente fala de um remédio com uma tecnologia muito avançada, ele foi muito usado, né, já há muito tempo, mas os efeitos negativos dele agora estão sendo mais investigados? Sim, o Zolpidem é uma ótima medicação como indutor do sono para
com os cuidados, né, e tem que ver o paciente para indicar, mas você tem que ter um cuidado com o efeito colateral possível. Um que a gente se preocupa bastante é um idoso que toma o Zolpidem para induzir o sono, às vezes levanta no meio da noite, pode ter queda. Então, tem que ter um cuidado maior com as medicações e seus possíveis efeitos colaterais, com certeza. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do meu querido amigo Dr. Caio Bonadio, falando sobre o Zolpidem e dizendo que ele pode provocar uma amnésia até mesmo anterior ao uso do remédio. Como é que é isso? Ele pode causar, sim, uma amnésia. Então, às vezes, o paciente tomou a medicação e no meio da noite foi acordado por algum motivo, ele responder, conversar e depois não se lembrar daquele episódio, sabe? Isso pode acontecer. Ele estava citando, assim, executivos que quando o Zolpidem foi lançado, essa droga, o Zolpidem é o princípio ativo, né? É o nome, né, do remédio. É a medicação. A medicação, né? Vários executivos dos Estados Unidos, da Europa, tomavam o remédio para fazer longas viagens, mas que depois eles foram relatando que não se lembravam do embarque, não se lembravam do check-in, da viagem como um todo. Isso apagava da memória deles. Tem que ter bastante cuidado com todas as medicações relacionadas ao sono, né? De indução e de manutenção do sono. O Zolpidem, ele é um remédio controlado, só pode ser vendido com receita, né? Mas a melatonina já parece que já tem mais de 1 ano no Brasil liberada. E aí tem até propaganda para melatonina, né? Você abre, tem anúncio na internet, melatonina aqui de melhor qualidade e uma variação de dosagens também. A pessoa que tem problema de sono fala, opa, meus problemas acabaram. A melatonina também é uma boa medicação, quando bem indicada, mas não serve para todo mundo. Não é todo mundo que vai ter boa resposta com a melatonina. Vamos lembrar que melatonina é um hormônio, né? E sim, aí temos uma atenção também. Tem um cuidado nessa reposição, na quantidade, né? Então isso é muito importante, tá bem acompanhado e sob orientação médica mesmo. Com relação aos adolescentes, existe muito essa ponderação dos pais, que os meninos não gostam de acordar cedo. Na verdade, organicamente, eles precisavam dormir mais. A gente acorda os adolescentes mais cedo do que o que seria necessário? Então, os adolescentes, eles têm sim uma média maior de necessidade de sono, tá? Mais do que um idoso, comparando, né? Mas também vai depender daquilo. Às vezes, aquele adolescente, ele não tem necessidade de 10 horas para dormir, para ter um sono reparador. E outros vão ter necessidade de 10 horas. Então, depende muito de cada um, mas sim. Quando você compara idades, períodos de idade, o adolescente ele precisa de mais, a criança, o adolescente precisa mais do que um idoso, de tempo de dormir. Sim. Mas sempre é individual, né? É avaliação individual. Não, porque essa discussão chega até mesmo a ponto de algumas propostas para reduzir o tempo, o início da aula, né? Para não começar tão cedo, talvez, né? O período letivo, de escola, né? Isso é uma coisa a se questionar, sim. Importante da gente debater bastante. Agora, com relação ao tipo de problema, aos distúrbios conhecidos do sono, o que a gente pode dizer? Nossa telespectadora está vendo aqui, está olhando a gente, falando, nossa, doutora, bacana, a doutora Daniela, lá de Viçosa. Enfim, doutora, quais são os tipos? Como é que a pessoa pode identificar que ela tem um problema de sono? Quando a dificuldade é para começar a dormir, a dificuldade é para pegar no sono, a dificuldade porque acorda muito durante a noite. Quais são essas variações? Fernanda, essa pergunta é importantíssima porque, na verdade, a maioria dos pacientes que têm distúrbios do sono, eles não se percebem. Então, é uma doença subdiagnosticada, né, subtratada por conta disso, porque não tem o diagnóstico. Então, é muito importante que o paciente perceba sinais indiretos, sinais do sono não reparador. Então, quais seriam? Eu estou mais sonolento ao longo do dia, meu rendimento no trabalho não está tão bom quanto poderia, minha concentração está falhando mais, então eu não estou conseguindo absorver o que eu li, o que eu estudei, eu estou voltando. Então, assim, é super importante ter alguma percepção, né? O roncador e o apneico, muitas das vezes não sabe que ronca ou tem apneia. E muitas das vezes o acompanhante, quem está dormindo ao lado,
Pode ser um roncador e o apneico também não está vendo, né? Então, é muito importante a gente se perceber, ter mais atenção com os nossos sinais. Nem todo mundo dorme acompanhado, né? E aí é outro problema também, né? Sim. Os médicos gostam de dizer que as pessoas percebem o problema da apneia, a costela quebrada, né? Do companheiro ou da companheira, né? Sim. De tanto cutucar, acordar, né? De tanto cutucar. Mas então, tem uma distinção, por exemplo, quando acontece essa percepção do paciente, né? De entender, não, para mim o difícil é começar a dormir. Sim, tem o distúrbio do sono de indução, que é a dificuldade de começar o sono. Então, eu tenho uma insônia de indução que eu custo mais de 30 minutos, quando eu estou com sono, vou lá para a cama, eu fico virando, não consigo pegar no sono. Ou a insônia de manutenção, né, que o paciente, ele até dorme, induz o sono rápido, mas fragmenta muito o sono, acorda durante a noite. E tem o paciente que dorme a noite inteira e aquele sono não foi reparador. Ele não chegou no estágio do sono que restaura, tudo isso que a gente falou. São fases do sono. Então, tem vários motivos. Vamos pôr o exemplo do nariz obstruído. Se o paciente tem uma obstrução nasal, todo mundo já teve gripe, resfriado, sabe como que é dormir com o nariz obstruído. Ou aqueles que têm desvio de septo, sinusite crônica, polipode, por algum motivo está com o nariz obstruído. Ele começa a fragmentar esses estágios do sono, ele não chega no último estágio, que é o sono mais reparador. Então, ele volta, fragmenta, dá aquelas pode ter os micro despertares, né? Então, ele fica com sono menos restaurador, não adequado. Então, já identificamos aqui 3 causas. Um sono que não é reparador, a pessoa acorda cansada, parece que não dormiu nada, embora tenha dormido. Um número de horas até... Às vezes pode estar dentro daquele, para ele, mas não é adequado. O outro é o tipo que demora para engatar o sono, né? Isso. Fica fritando na cama. Não consegue começar o sono. Quando consegue, até vai. E o outro é o tipo de acordar sempre. Qualquer coisinha está acordando. Aí nunca vai ter a continuidade? Ele pode chegar no estágio reparador, mas pode não chegar em quantidade suficiente, número suficiente. Sei. E isso vai, de alguma forma, repercutir. Hoje existem muitos marcadores nos relógios, como esse aqui que também marca, tem centenas de relógios com essa capacidade de analisar o sono. Eu sei que não é um exame de polissonografia, mas tem algum crédito isso como análise pessoal do nosso sono? Tem. Como está muito difundido, as pessoas têm muito desses relógios, então sim, é um rastreio bom para o paciente se perceber, falou, poxa, estou roncando, ele acusou que eu estou roncando, eu não sabia, mais como um alerta. Né? Claro que o padrão ouro é a polissonografia para o diagnóstico, a gente também associa a fibronaso, faringolaringoscopia, que é o exame para ver a parte da anatomia, mas assim, sim um meio adequado. É um ponto de atenção, né? É um aliado, né? Sim. É um aliado. Agora, é muito importante a gente também lembrar aqui da qualidade de sono e como ela prejudica o nosso raciocínio lógico, tarefas assim corriqueiras como dirigir, raciocinar mesmo, concentrar, criar, tomar decisões. Isso é importantíssimo, que é na fase do sono que a gente tem essa função de reparar e melhorar a concentração, né? Então, por isso que é muito importante quem trabalha com máquinas, trabalha dirigindo, quem trabalha à noite, ter um sono realmente adequado e reparador para evitar acidentes, né, de trabalho, inclusive. Os trabalhadores que, por força das circunstâncias, precisam inverter o turno, eles precisam de uma adaptação. Tem uma parcela significativa da população que trabalha à noite, né? Sim. É importante ter a mesma rotina do sono dele, só que vai estar num período invertido do normal para a maioria, né? Então, ele vai ter que ter aquela rotina do sono no período que sai do trabalho, não pode simplesmente, por conta da correria da vida, deixar de ter aquele período do sono, não dar crédito àquele período do sono. Eu tenho que fazer a função, porque eu tenho que levar o filho, né? Então, às vezes... A conta chega. Então é muito importante ter atenção. E a atenção que a gente falou aqui rapidamente, mas eu queria temos um dado aqui de 33% da população adulta no Brasil tem apneia do sono.
A apneia do sono é algo que acaba também sendo, talvez seja até mais, né? Porque esse é o diagnóstico, né, doutora? Isso. Fala-se que 1 a cada 3 pessoas tem o distúrbio do sono, né? E o que a gente falou, é subdiagnosticada, subtratada, a gente precisa estar falando, estar divulgando para as pessoas se perceberem mais. Eu já falei aqui em outras ocasiões da importância de médicos, até de outras especialidades, investigarem a apneia do sono. Com certeza. Estou falando de um ortopedista, um neuro, né? O cardiologista, cardiologista, clínico, geriatra, o clínico geral, porque é tratado como uma leveza que, na verdade, não é compatível, né? Ah, você ronca, né? Sim, e às vezes o paciente tem muito constrangimento em assumir aquilo, Tá. né? Então é importante ele assumir, vamos tratar. Mas nem todo mundo que ronca tem apneia. Exatamente. Pode ser ronco primário, né? Nem todo mundo que tem ronco tem apneia, mas é um alerta. Mas serve todo de mundo alerta. que tem apneia ronca? Também nem sempre, Não. mas a maioria. Sim. Uhum. Então essa investigação é muito, muito importante, né? Porque isso está ligado com problemas circulatórios, problemas cardíacos, Exato. né? Se não tratar, tem consequências, e uma delas é distúrbio cardiovascular, obesidade, inclusive, porque pega na parte do metabolismo, então tem os obesos com dificuldade de emagrecer, já é um fator, né? Em relação a parte imunológica, é muito importante você ter uma qualidade do sono. Sim, sim. Agora, tem alguma relação o fato de você sonhar e lembrar do sonho, ou não lembrar, ou achar que não sonhou, com a qualidade do sono? Não, com a qualidade do sono tem a ver mais com o período em que acordou, mas com a qualidade em si, quem sonha mais, não. Sim, quem sonha muito ou sonha pouco, não necessariamente está tendo uma qualidade de sono melhor. Não é um fator de qualidade. Sim, sim. Aí envolve outros aspectos, né? Quando a gente fala dessa multidisciplinaridade necessária, aí entra a parte da saúde mental, né? Porque muitas vezes a gente não sonha porque fica ali, elucubrando, cabeça grande ali na cama, né? E é muito importante isso que você falou, porque o sono reparador te traz um humor melhor, uma qualidade da parte emocional, né? Então é importantíssimo você ter um sono reparador para estar mais feliz. Sim, claro, né? Claro. E tem uma outra questão muito importante que as pessoas acham que podem compensar o sono perdido no final de semana. Não tem reserva de sono. Então é importante mesmo ter a rotina diária de sono, né, respeitar o seu momento do sono. Tá. Doutora, a gente tem aqui um quadro que se chama Mitos e Verdades. E aí, dentro da sua vivência clínica, você me diz, olha, isso aí, ok, verdade. Ou isso aí, nada a ver, é mito, não é verdade. Tudo bem? Tudo relacionado ao sono. Tá. Então, vamos lá. Mitos e verdades sobre a qualidade do sono. A gente está aqui com a doutora Daniele de Souza, que morou em Viçosa. Qual foi o seu giro pelo mundo, doutora? Nasceu onde? Eu nasci em Viçosa. Ah, nasceu em Viçosa. Mas aí morei em um monte de estado, Brasília, Bahia. Fui morar em Minas. E hoje está em Belo Horizonte já há 10 anos. Sim. E agora está aqui no canal Viver Brasil, no programa Saúde e Bem-Estar. Vamos lá então, doutora, mitos e verdades. É saudável quando a gente pode dormir em qualquer hora, em qualquer lugar? Mito ou é verdade? Que a gente pode dormir em qualquer lugar, não. A gente deve dormir num ambiente adequado. Ter aquela rotina do sono adequada, sem luz intensa, sem barulho, uma coisa mais silenciosa, você ir se desligando para aquele momento. Mas quando a pessoa dorme em qualquer hora, em qualquer lugar, é sinal de saúde ou um ponto de atenção? Não, é um ponto importante de atenção aí, porque se ele dorme em qualquer lugar, ele tem uma sonolência diurna e isso pode ser um indicador de distúrbio do sono. Se dorme em qualquer lugar, não está dormindo na hora e no lugar que deveria dormir, né? Uhum. Outro ponto é esse, o cérebro e o corpo, eles podem se adaptar a menos quantidade de sono. Mito ou verdade? Privação de sono talvez seja esse questionamento. Sim. Então, você por algum
por um porquê você precisa de dormir menos para fazer alguma tarefa. Isso você pode entrar numa privação de sono e isso sim repercutir na sua qualidade de vida. Então, não, a gente não deve fazer isso. A gente deve respeitar o nosso tempo adequado de sono. Porque, a gente já falou aqui, não existe poupança de sono, não existe banco de sono. Não Exatamente. O ronco, embora irritante, é principalmente inofensivo. Mito ou verdade? O ronco não é o principal problema, não é uma doença, na verdade, não é que... O ronco não é uma doença, ele é importante ser tratado, porque é mais um distúrbio social, né? É um incômodo com o parceiro, mas pode ser também um indicador de problemas do distúrbio do sono. Então, ele é um indicador, apesar dele mesmo não causar uma doença para o paciente. Mas é importante, ele como único... Pode voltar? Pode sim, pode falar. Porque assim, ele não é, ele na verdade, o que eu quero dizer, na verdade... Que o ronco, ele é um, assim, é preciso ser investigado, né? Ele isolado não é uma doença, mas ele pode sim, ser um sinal de que precise ser investigado e aí sim descobrir algo relacionado, mas ele é mais um alerta. A outra questão é essa, beber álcool antes de dormir ajuda a dormir melhor? Mito ou verdade? É mito. Nem um vinhozinho? Não, uma taça de vinho. Apesar de ser muito bom, não. Um conhaque? Nada? Não. Não, porque a bebida alcoólica ela aumenta o relaxamento muscular, aumenta a chance de ronco, apneia, de distúrbio do sono. E esse sono do álcool, ele não é um sono de qualidade também? Não. Porque tem gente que bebe até cair, né? Não vai ser um sono de qualidade, não. Mito. Mito. A insônia é causada unicamente por fatores psicológicos. Mito ou verdade? Mito, não é unicamente psicológico, mas o fator psicológico ele está muito correlacionado aos distúrbios do sono. Então, ansiedade, depressão é algo que a gente precisa estar tratando para que o paciente durma bem, com qualidade. Muito bem. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Sucesso, um grande abraço lá ao pessoal do Mater Dei. E foi ótima a sua entrevista. Gaguejei pouco. Foi maravilhoso, foi muito bom, foi muito bom. Maravilha, muito obrigado. Volte sempre. Obrigada. Um grande abraço. Obrigada, viu? E a gente faz um rápido intervalo e também volta daqui a pouquinho.